Muito bem, muito bom dia a todos aqui do nosso GurSix. Obrigado aí pela oportunidade. Agradecer aqui aos nossos líderes, a irmã Rose, irmão Jackson, o pastor Anderson e demais irmãos que estão aqui nessa missão, né, do culto virtual todas as manhãs, pregando o evangelho, orando, intercedendo uns pelos outros. Deus seja louvado por isso. E a todos vocês que hoje tiveram essa oportunidade de acordar com vida e ter condições de, através aqui do acesso à tecnologia, se reunir para adorar o Senhor, para louvar o Senhor na beleza da sua santidade. Hoje é um dia em que eu estou nas vésperas de um acontecimento muito importante, ou pelo menos da lembrança de um acontecimento muito importante, né? No dia 30 de junho do ano de 1983, nasceu um menino numa cidade pequena aqui no norte do Espírito Santo, que os pais olharam para o menino e falaram assim: esse vai se chamar Gilmar. E é a pessoa quem vos fala aqui. E eu sou muito grato a Deus pela vida, pelo cuidado que Ele tem tido para conosco. Deus tem me abençoado muito e a gente não tem nem como agradecer como Deus é bom, como Ele é misericordioso e como Ele anda exatamente na contramão do nosso merecimento, né? Quanto menos a gente merece, mais esse Deus cuida de nós, mais Ele nos abençoa e coloca, e a gente sente o peso da mão abençoadora de Deus, e isso é fantástico, é extraordinário, é o que nos faz ter motivos, né, para poder seguir em frente, continuar nossa caminhada e nos preparando para o breve retorno de Cristo. Então, peço a vocês que orem por nós, orem por mim, por minha família. Nós temos planos, né, sonhos, objetivos, e a gente sabe que aquilo que for o melhor, aquilo que for a vontade de Deus é o que vai prevalecer, e isso é o que traz muita segurança para nós, né, de saber que nós estamos nas mãos de Deus e estamos nas mãos certas, né? Porque Ele realmente tem o melhor para nós. Muito bem, eu quero conversar com você hoje a respeito, obrigado, eu quero conversar com você hoje a respeito de famílias que são abençoadas por Deus, mas que mesmo assim enfrentam dramas, enfrentam problemas, até mesmo tragédias que acontecem na vida de famílias abençoadas por Deus. Eu vou mencionar algumas delas aqui, mas eu quero que você já abra a sua Bíblia aí para a gente ler o primeiro texto aqui, que está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 7. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, verso 20 até o verso 27. Se você tem a sua Bíblia aí, vamos compartilhar juntos essa leitura. Está escrito assim: o filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles vieram para consolá-lo. Depois, verso 23, depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama. Verso 27, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Até aqui tá bom. Quando a gente depara com esses textos assim, né, esse é um daqueles textos que a gente, quando está fazendo uma leitura sequenciada da Bíblia, fazendo um ano bíblico, nós somos inclinados a pular, né, a saltar passagens como essas, porque quando a gente encontra genealogias e tantos nomes sequenciados, aí a gente pensa que isso não tem nada para nos ensinar.
Mas, ao contrário, nós conseguimos aprender muitas coisas olhando as genealogias, porque genealogias são nada mais, nada menos do que histórias de famílias, a história das famílias registradas aqui na Bíblia. E eu gostaria de pensar com você, como disse, no tema hoje, que é dramas enfrentados por famílias que são abençoadas por Deus. Cada dia mais eu tenho certeza de uma coisa, e eu estou seguro disso, de que nós não tivemos avós perfeitos. Nós não tivemos. Nós não tivemos ou não temos pais perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nossos filhos e aqueles que já têm netos, bisnetos, você sabe, olha para eles pequenininhos, e você sabe de uma coisa, eles não são perfeitos. E eu creio que todos vocês hão de concordar plenamente com aquilo que acabei de dizer aqui. Nós vivemos no cenário de um mundo imperfeito. E por isso, né, em consequência disso, a história das famílias é uma história de lutas. Se cada um de vocês aqui fosse contar para nós, olhando a sua árvore genealógica, né, o tronco da sua família, e você fosse contar assim algumas histórias da sua família, certamente você ia ter o que compartilhar aqui, reminiscências amargas, muitos desafios, muitos dramas, problemas difíceis que você enxerga aí na história da sua família, seja com você mesmo, com pais, com filhos, com irmãos, com tios, enfim, pessoas que em algum momento na vida enfrentaram provas, lutas, né, provações. A história da família é assim desde que o pecado é pecado, desde que o pecado entrou nesse mundo. Você olha para Adão e Eva, né? Adão e Eva viram um filho tirar a vida do outro. Já pensou um negócio desse? Os pais olhando para um filho, o sangue escorrendo, e ter a consciência de que aquele sangue foi derramado pelo outro filho, né? O próprio irmão, tirar a vida do outro ali. Que situação, né? Você olha para a família de Abraão, Abraão, o pai da fé, um homem de Deus, sem sombra de dúvidas, um homem de Deus. Mas um dia ele coabitou com a própria empregada e arranjou um filho que não deveria ter arranjado. E esse filho vai se chamar Ismael. Depois ele tem o filho da promessa, Isaque. E esses dois filhos viviam brigando. E as brigas desses filhos continuaram e continuam até hoje, porque deram origem a dois povos, né? Os árabes e os judeus, que até hoje vivem em guerra, e são tragédias e mais tragédias aí ao longo da história, que começou lá na família do pai da fé, na família de Abraão. Aí você olha para um dos filhos, Isaac. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú, que eram gêmeos e deveriam ser unidos, mas não. Também tiveram problemas seríssimos, a ponto de um ter que fugir e ficar longe de casa para não ser morto pelo outro. Olha que dificuldade. Aí você olha para Jacó, que foi criado em um lar com tantas disputas, e ele só vai conhecer a Deus plenamente quando ele tinha 93 anos de idade, lá no Val de Jaboque. E Jacó tem muitos filhos, mas também esses filhos não são unidos, porque o pai, de maneira errônea, ele tem predileção por um filho, e o que ele consegue fazer é empurrar todos os outros filhos contra esse filho que ele tem uma preferência, que ele ama ou amava de maneira particular, e isso foi provocar uma tragédia na sua casa, que fez com que ele ficasse separado desse filho durante 22 anos. O filho, né, José, estava morto. Você olha para Moisés, a esposa de Moisés chamou ele de marido sanguinário. O sacerdote Eli governou Israel durante 40 anos. Mas a Bíblia diz que os seus filhos eram homens maus, filhos criados na igreja. Eram homens maus, filhos de Belial, adúlteros, devassos, apóstatas. Olha para Samuel, foi um dos homens mais íntegros, um intercessor incansável pela nação de Israel, pelo povo de Deus, um homem que ensinou com fidelidade a palavra de Deus. Só que Samuel, a Bíblia diz que os seus filhos não andaram no seu caminho.
Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quantos problemas ele enfrentou, a ponto de um filho, o seu filho, né, estuprar a própria irmã, situação delicada. O rei Ezequias, piedoso, fica doente e pede a Deus mais 15 anos de vida. Deus concede, pede a Deus cura, melhor dizendo, e Deus lhe concede mais 15 anos de vida. E aí, o que acontece? Foi exatamente nesses 15 anos que ele teve a mais, que ele gera um filho chamado Manassés, que foi o pior rei que o povo de Israel conheceu. Um homem sanguinário, idólatra, um homem que encheu Jerusalém de sangue, o pior rei que Israel conheceu. Então, dramas, dramas e mais dramas, quantos dramas, né? A gente olha, quando fazemos, a gente percebe quando olhamos a história das famílias. Eu queria pensar um pouquinho mais a respeito da família de José. José, você sabe, dispensa comentários, né? Filho de Jacó, um homem temente a Deus desde menino, temente a Deus, foi fiel a Deus na sua casa, foi fiel a Deus quando estava na casa de Potifar, fiel a Deus na prisão, fiel a Deus no palácio, fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. E aí ele teve a bênção de trazer sua filha ali, sua família para o Egito. Ele teve a bênção de se casar e ele teve 2 filhos. E ele então vai dar o nome aos seus filhos. O mais velho se chamou Manassés, não o rei que eu acabei de mencionar, né? Manassés, filho de José. E Manassés, o significado do nome Manassés é perdão. E José justifica isso, porque ele diz assim: esse menino vai se chamar José, porque Deus, Manassés, melhor dizendo, porque Deus me fez esquecer de todos os problemas na casa de meu pai. Então ele olha para esse filho que nasceu e ergue um monumento de perdão. Deus me ajudou a perdoar os meus irmãos. Deus me fez esquecer. Então, toda vez que ele olhasse para aquele menino, ele iria se lembrar: eu perdoei os meus irmãos. Eu não tenho mágoa dos meus irmãos. Ele vai se chamar Manassés. E o outro filho mais novo, Efraim. Efraim significa duplamente frutífero, duplamente abençoado. E José justifica esse nome dizendo assim: porque Deus me abençoou na terra da minha aflição, ou seja, no Egito. Então, para um ele diz: eu perdoei. Para um ele reconhece: Deus me abençoou em meio a tantas provações, a tantas lutas que eu enfrentei. Deus me abençoou, por isso esse menino vai se chamar Efraim. E naqueles tempos havia ali a questão da valorização da bênção do pai. Até hoje é assim, muitas famílias têm esse costume, essa prática, né, de pedir a bênção do pai, a bênção da mãe. Eu tenho a minha mãe viva e toda vez que eu a encontro, eu tenho esse costume de falar: sua bênção, minha mãe. Isso é um costume que a gente não pode perder, né? Porque isso é um reconhecimento que pai e mãe são autoridade de Deus na vida da gente. Então a gente pode pedir a eles, sabendo que quem abençoa é Deus, né? Deus que dá a bênção, mas ele pode fazer isso através do nosso pai, da nossa mãe, a valorização da bênção. E José, ele reconhecia isso e ele levou seus 2 filhos para serem abençoados por Jacó. E aí, quando chegou na hora de Jacó abençoar os 2 filhos de José, havia ali uma tradição de que o mais velho recebia uma bênção especial, era o primogênito. Os outros também eram abençoados, só que a bênção especial era para o mais velho. Só que aí Jacó inverteu, ele cruzou as mãos e colocou a sua mão direita na cabeça do mais novo, Efraim, e a mão esquerda na cabeça do mais velho, Manassés. E José tentou consertar ali, tentou resolver a situação, e Jacó não aceitou ali a correção de José e disse: não é assim mesmo que tem que ser. O mais velho vai ser um grande povo, vai ser abençoado, só que esse daqui vai ser diferente. E aí ele abençoou, a bênção especial foi para Efraim, o mais novo, e não para Manassés. Só que aí acontece um fato, né? Quando a gente olha para a família de Efraim, que foi o que nós acabamos de perceber aqui na leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulo 7,
verso 20 em diante. Na família desse Efraim, filho de José, o irmão mais novo, que recebeu a bênção especial de Jacó, ali o avô, exatamente nessa família acontecem tragédias. Na família de Efraim, olha aqui, no verso 21 diz assim, verso 20, o filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Olha que situação. Os dois filhos de Efraim, dois dos filhos de Efraim, melhor dizendo, Ezer e Eleade, morreram roubando gado. Foram pegos, olha que tragédia, foram pegos com a mão na botija, roubando gado. Os homens vieram e encontraram eles ali naquela situação e executaram, tiraram a vida deles. E agora chega a notícia para Efraim, para a família de Efraim, que esses dois filhos morreram nessa situação. Já pensou? Dois filhos mortos no mesmo dia e ainda numa situação dessa, quando todo mundo conversasse ali, comentasse como é que foi que morreu ali os filhos de Efraim, aí estavam roubando gado lá do vizinho, e aí eles pegaram lá os homens naturais da terra aí, e tiraram a vida deles. Que situação! A família de Efraim, filhos de Efraim, que recebeu uma bênção especial de Jacó. Olha aí, filhos de Efraim, netos de José, exatamente isso. Agora imagine você comigo, José recebendo essa notícia. O fiel José receber a notícia, olha, a sua agenda vai ser ir no funeral dos seus netos. Quem? Ah, o Ezer e o Eleade. Mas como assim? Como é que morreram? Eles estavam roubando gado e foram mortos. Imagine aí José ir no funeral dos seus netos, ladrões de gado. O fiel José, um homem temente a Deus. Aí você pensa assim, ah, mas José foi? José estava lá, nessa ocasião, José estava lá ainda. Será que José estava lá ainda, irmãos? Vamos conferir isso na Bíblia. Se você olhar aí no capítulo 50 de Gênesis, tem a resposta. Será que José estava lá? Gênesis capítulo 50, verso 23, diz assim: Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Então José estava lá. Ele viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Ele estava lá. Ele recebeu essa notícia. Agora eu pergunto para você, será que José, em algum momento, ele não tomou esses netos no seu colo? Sim, a Bíblia está dizendo aqui, os quais tomou sobre os seus joelhos. E quando José toma esses netos no colo, será que ele não contou as histórias? Tudo que aconteceu na vida dele, como ele enfrentou provas lá na casa de Potifar, na cadeia, lá com seus irmãos. Ele deve ter contado tudo isso, a maneira como Deus agiu ali, como Deus sempre foi fiel a ele, assim como ele também era fiel a Deus. Ele contou essas histórias, mas mesmo assim não foi suficiente para que esses meninos fizessem escolhas sábias. Esses meninos aprenderam a roubar. Mas eu creio que isso não foi da noite para o dia, irmãos. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, sabe, aos nossos filhos, olhar, observar os detalhes, porque esses meninos foram lá e foram mortos, roubando gado. Mas quem sabe, quando o Efraim acordava lá na casa dele, olhava ali os seus rebanhos, quem sabe um dia tinha lá um carneirinho a mais, quem sabe um dia tinha lá uma ovelha a mais, e talvez ele olhava ali para o seu rebanho e dizia, nossa, esse rebanho está crescendo, e não prestava atenção nos detalhes ali, quem sabe omisso com relação a observar que práticas os seus filhos estavam desenvolvendo, até que a tragédia acontece ali na sua família, só que tragédias não acontecem de uma hora para outra, tragédias não acontecem da noite para o dia. Existem situações que, quem sabe, vão construindo a história do drama, construindo a história da tragédia.
E agora esse pai está inconsolável. Os outros irmãos vieram para consolar, estava inconsolável pela morte de 2 filhos. Mas aí acontece um fato. Efraim está lamentando, onde é que eu errei, o que foi que eu fiz? E acontece um fato. No verso 23, diz assim: depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Na minha versão diz assim: por causa da desgraça que a família havia sofrido. Então ele tem a bênção de ter um outro filho. E esse filho, que deveria servir ali de um certo consolo, né? Não que ele iria substituir os outros, mas um consolo, uma bênção, uma coisa boa que aconteceu depois de uma tragédia, de perder 2 filhos. Mas agora Efraim, de maneira errônea, ele olha para esse filho que acabou de nascer e descarrega nele todo o seu drama, todo o seu trauma. Ele diz: olha, esse menino que acabou de nascer vai se chamar Berias. Sabe qual é o significado do nome Berias? Berias significa maldição. E ele justifica porque ele coloca esse nome. Porque as coisas vão mal na minha casa. Porque eu quero, através desse filho, registrar que as coisas estão indo mal na minha casa. Que coisa, gente. Que situação. Que culpa tem esse menino que acabou de nascer pelos irmãos que morreram lá roubando gado? É como se Efraim olhasse para esse filho que acabou de nascer e dissesse assim: olha, agora eu estou encrencado, acabou de nascer mais um ladrãozinho de gado. Ele está pensando que esse filho que acabou de nascer vai trazer a mesma dor de cabeça para ele que os outros que morreram. Às vezes a gente faz isso, irmãos, os dramas, os traumas que a gente enfrenta na vida, se a gente não cuidar, a gente acaba transferindo isso direta ou indiretamente para os nossos filhos. Quem sabe decepções que nós passamos, realizações que não tivemos, nós queremos transferir isso para os nossos filhos, não entendendo que eles têm a vida deles, que eles têm as escolhas deles. Não é porque eu não consegui ser um advogado que o meu filho vai ter que ser um advogado, não é porque eu não consegui ser um médico que o meu filho vai ter que ser um médico. Às vezes nós queremos transferir os nossos dramas para os nossos filhos. E Efraim faz exatamente isso. Esse aí, ó, acabou de nascer, vai ser um ladrãozinho de gado. Eu estou encrencado, as coisas estão ruins. Um filho nasce é um motivo de alegria, de festejar, de bênção. E ele diz: não, é Berias, vai te chamar Berias, maldição, porque as coisas estão ruins. Irmãos, e quando a gente enfrenta provações, dificuldades, nós somos muito tentados a focar tanto nessas provações que a gente não percebe as coisas boas. Eu estava dizendo ontem na escola exatamente isso, falando sobre um assunto lá, eu estava dizendo assim: olha, a matemática ela é injusta, a gente faz a matemática de maneira injusta, porque às vezes você pode olhar, acontece 9 coisas boas na sua vida. Se acontecer uma coisa ruim, uma só, essa única coisa, queridos, é suficiente para você jogar na lata do lixo tudo que aconteceu de bom. A gente dá maior peso para as coisas ruins. E não deveria ser assim. São tantas coisas boas. Às vezes na igreja, você marca lá uma programação na igreja e convida um monte de gente e pede o pessoal para convidar a gente. Chega no dia do programa, tantas pessoas que você convidou não apareceu naquele culto, naquela programação. E aí não vem fulano, não vem ciclano, aí, mas prometeu para mim que viria e não está aqui. E aí você fica frustrado, né? Mas fulano não veio. Só que outros vieram. E aí, em vez de nos alegrarmos com aqueles que vieram, nós estamos tristes por causa daqueles que não apareceram, que não vieram. Na vida, às vezes é assim. Em vez de nos alegrarmos com as coisas boas, nos deixamos levar demais, entristecer demais pelas coisas ruins, pelas coisas que não deram ou que não estão dando certo. E é isso que faz o Efraim aqui. Se você continuar aqui o texto, já indo para os finalmente, aqui diz no verso 24 que ele tinha uma filha. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzem Será. Então, ele tinha uma filha que era uma empreendedora, que construiu 2 cidades.
Olha que coisa boa. Mas só que a vida dele está agora lamentando pelos filhos que morreram, pela tragédia. Não aceitou o filho que nasceu como uma bênção de Deus. Tem uma filha lá que talvez nunca recebeu um elogio desse pai, que estava desenvolvendo, crescendo na vida como uma empreendedora, e ele está focado na tragédia, na maldição. Ah, queridos, nós temos que ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado de não reconhecermos as bênçãos de Deus quando nós enfrentamos lutas, provações, dificuldades em nossa vida. De não reconhecermos que, apesar de tudo, Deus tem sido bondoso para conosco, que Deus nos ama incondicionalmente, que Ele nos ama apesar de nós. Deus não nos ama porque a gente tem uma empresa, Deus não nos ama porque nós temos um cargo, Deus não nos ama porque nós temos muitos amigos, muitos... Deus nos ama e ponto. Deus te ama apesar de você. Deus me ama apesar de mim. Mas se eu não cuidar, eu não vou reconhecer isso porque eu estou focado demais naquilo que não deu certo, naquilo que está dando errado na minha vida. Sabe, eu queria terminar mostrando para você um fato muito curioso. No verso 25, olha o filho Berias aparecendo aqui. O filho de Berias foi Refa. De quem foi filho Rezefe? De quem foi filho Tela? De quem foi filho Taã? De quem foi filho Ladã? De quem foi filho Amiúde? De quem foi filho Elisama? De quem foi filho Num? De quem foi filho Josué? Espera aí, quem aparece aqui? Josué. Você sabe quem foi Josué? Com certeza sabe, né? Josué, um homem de Deus, sucessor de Moisés, ajudou Moisés ali a tirar o povo de Israel da terra do Egito. Foi um homem usado por Deus para inserir o povo de Israel na terra prometida. Um homem de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, um libertador. No Novo Testamento, o nome tem analogia com o nome de Jesus. Josué e Jesus são nomes análogos. E esse Josué, esse grande Josué, que realizou tantos feitos, esse homem de Deus, ele nasceu porque alguém deu sequência na genealogia da família de Efraim. E quem foi que deu sequência nessa genealogia? Quem foi? Exatamente Berias. Aquele filho que o pai olhou e disse assim: ó, nasceu mais um ladrãozinho de gado. Agora que eu estou encrencado. Exatamente esse Berias deu sequência na genealogia da família e vai nascer Josué. Josué nasceu porque Berias nasceu. De onde o pai esperava uma grande maldição, esse vai ser mais um ladrão. De onde o pai esperava mais uma tragédia, foi daí que veio uma grande bênção, que foi Josué, o libertador. Sabe, queridos, talvez hoje você está olhando para o cenário da sua vida e você tem chorado, tem lamentado, tem perdido a esperança com relação ao seu futuro, com relação à sua família, com relação aos seus filhos. Mas eu quero dizer para você que, quem sabe, aquele filho, aquela filha, quem sabe hoje que tem te dado dor de cabeça, sabe que tem sido motivo de suas lágrimas. Quem sabe esse mesmo filho, essa filha, pode ser amanhã o motivo da sua maior alegria. Deus poderá, pela sua graça, levantar um filho seu, um neto seu, um bisneto seu, para ser um grande instrumento nas suas mãos. Por isso eu digo, não perca a esperança em nome de Jesus. Não perca a esperança. Que o Senhor Deus possa nutrir o seu coração com esperança nesse momento, com a confiança de que Ele está no controle, de que Ele tem misericórdia de nós e que, embora as tragédias aconteçam, isso não pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Eu repito, embora as tragédias aconteçam, isso não pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Creia nisso, Amém. em nome de Jesus. Em nome de E que a Jesus, louvado sua seja Deus. vida, que a sua vida, a sua família possa desfrutar da segurança de que está nas mãos de Deus. Eu repito,
Estando nas mãos de Deus, estamos nas mãos certas. Não temos nada a temer. O Senhor Jesus prometeu: Eis que estou convosco todos os dias. E Ele está conosco mesmo. Eu estou completando aniversário amanhã e eu tenho segurança em falar isso, que Deus tem estado comigo todos os dias. Deus tem estado comigo. Jesus tem estado comigo. Mesmo em meio a lutas, provações, em momentos alegres, em momentos difíceis, em todos eles, eu tenho certeza, Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem, quem, quem será contra nós? Ou quem poderá ser contra nós? Que hoje você tenha a certeza da vitória, a vitória de Deus na sua casa, na sua família, hoje, amanhã e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. Nós vamos ouvir